e eu queria a visão do senhor. Eu não vou explorar muito o senhor hoje, que eu sei que o senhor está gripado, mas eu queria a visão do senhor do conflito no Oriente Médio, porque pelo que a gente está vendo aí, né, nós estamos aí talvez no limite de uma terceira guerra mundial, não sei, eu queria saber a visão do senhor. Seja bem-vindo a bordo, boa noite. Boa noite, comandante, boa noite aos nossos internautas. É uma alegria reencontrá-lo, por um lado, mas num momento muito difícil, né, para a humanidade. É uma tragédia o que acontece ali no Oriente Médio, envolvendo principalmente vítimas civis, crianças, mulheres, idosos. E acho que o mais importante para nós é discutir a posição do Brasil nesse conflito. Por quê? Porque as divisões ideológicas, políticas no Brasil agora também estão importando os conflitos internacionais para dentro do Brasil, internalizando. Não bastasse o conflito do passado, que era a Guerra Fria, pelo menos eram duas posições, duas superpotências. Mas hoje não. Com o mundo multipolar, com os conflitos se multiplicando, as pessoas vão importando todo tipo de conflito aqui para o Brasil. Então, se tem uma eleição nos Estados Unidos, você tem que tomar uma posição. Ou você é democrata ou você é republicano. Se tem uma guerra na Europa entre a Ucrânia e a Rússia, você tem que ter uma posição. Se tem uma eleição na Argentina, você tem que ter uma posição. Se tem um confronto desse, ou você fica com o governo de Israel ou fica com o Hamas. Não, o Brasil não tem que fazer essas escolhas. O Brasil não tem que ser parte do problema. O Brasil não tem que ser parte do conflito. O Brasil tem que ser parte da solução dos conflitos. E principalmente porque o Brasil, não, como país, a diplomacia nacional não pode adotar o critério ideológico do militante, que pode escolher entre defender uma facção ou outra. Não. Nós temos que defender o interesse nacional. E o Brasil tem relações profundas com as duas comunidades envolvidas no conflito. O Brasil tem relações profundas com a comunidade judaica, que se encontra aqui no Brasil desde o século XVII, desde os 1600. A primeira sinagoga das Américas não foi em Nova York, nem em Buenos Aires, foi em Recife. Aliás, foram os judeus do Recife que saíram para criar uma comunidade judaica em Nova York. Foram esses judeus de Recife. E com a comunidade árabe nem se fala. Os árabes chegaram aqui junto com os portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram a influência de 700 anos da presença árabe na Península Ibérica. Trouxeram para aqui a influência no idioma, nos costumes, na culinária. Toda a influência árabe já veio para o Brasil com os portugueses. O nosso imperador, Dom Pedro II, visitou os países árabes 2 vezes, pelo menos. Visitou o Egito em 1871. Depois voltou para visitar o Líbano, a Palestina e a Síria em 1876. O comandante Farinaso, ele levou uma delegação de 200 integrantes. Levou a esposa, a imperatriz Teresa Cristina, percorreu o percurso entre Beirute e Damasco a cavalo, conversando com as pessoas, apelando para a comunidade árabe vir para o Brasil, e eles vieram. Esses árabes que tinham chegado com os portugueses, depois voltaram a visitar o Brasil e a migrar para o Brasil com o apelo do Dom Pedro II. Estão aí, são milhões de brasileiros de ascendência árabe, são empresários, pesquisadores, cientistas, comerciantes, industriais, intelectuais. O presidente Jânio Quadros, num governo efêmero de 6 meses, encontrou tempo para ir ao Egito e pediu ao presidente Nasser
que oferecesse um grupo de intelectuais egípcios para criar um curso de árabe na USP. E o presidente Nasser mandou um grupo de intelectuais para criar um curso de árabe na USP. Foram traduzidas do árabe antigo para o português as principais obras dos filósofos, dos economistas, dos cientistas árabes. A obra do Ibn Khaldun, em 4 ou 5 volumes, que são os prolegômenos, foi traduzida do árabe original para o português. Então é uma presença muito importante. E os judeus da mesma forma. Os que vieram com os holandeses para Pernambuco, e muitos ficaram no Nordeste. A professora Anita Novinsky, inclusive, fez o levantamento dessas comunidades remotas de judeus que ficaram no Nordeste, que mantiveram a parte da prática ou dos costumes dos judeus que se converteram em cristãos novos. E essa comunidade, durante a Segunda Guerra, a perseguição do nazismo aos judeus, muitos vieram para o Brasil, os filósofos, grandes escritores como Stefan Zweig. Essa comunidade nos deu cientistas, pesquisadores, que nós podemos enumerar em grande número, industriais, diplomatas, políticos.